Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos aprender a criar um circuito com o Arduino. Vamos controlar um LED, né, com o potenciômetro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o Arduino, vamos girar o nosso Arduino dessa maneira, certo? Depois disso, vamos pegar aqui uma placa de ensaio pequena e vamos colocar o Arduino dessa maneira, dessa forma. Vamos clicar aqui no botão para ajustar o zoom, ok? Para ficar melhor. Muito bem. Agora vamos pegar aqui o nosso LED, né? Podemos colocar o LED em qualquer posição. Vou colocar aqui na posição 13 e 14, né? Na letra E, ok? Vamos pegar também um resistor. Esse resistor aqui a gente vai mudar, né, o valor da resistência para 220 ohms. Então vamos alterar aqui, 220 ohms. Muito bem. Vamos pegar e colocar esse resistor na perninha aqui do anodo do LED. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, em vez de a gente colocar aqui o nosso LED na posição E, vamos arrastar ele aqui para a posição J, só que continuando no 13 e 14, ok? Vamos pegar o nosso resistor e na perninha do anodo, observe que a corrente passa em todos esses pinos aqui da nossa placa de ensaio. A gente vai ligar o nosso resistor na perninha do anodo. Feito isso, vamos clicar aqui na letra A, seguindo, né, o terminal 1 do resistor, vamos clicar nele e vamos adicionar esse fio no pino 13 da placa Arduino, ok? Vamos alterar a cor desse fio para vermelho e vamos adicionar alguns pontos, é só clicar duas vezes e adicionar o ponto. Vamos clicar duas vezes e adicionar o ponto. Arrastar um pouquinho mais para baixo. Clicar duas vezes e adicionar outro ponto. Muito bem. Quando aparecer as linhas guias, fica mais fácil para a gente alinhar. Ok. Feito isso, agora vamos pegar esse fio aqui, né, esse conector catodo, que é o fio negativo, e vamos colocar aqui, ó, o negativo para o negativo aqui da placa de ensaio. Então, negativo do LED para o negativo da placa de ensaio. Vamos alterar a cor para preto. Muito bem. Observe como ficou a ligação dos fios aí na placa de ensaio no Arduino. Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um potenciômetro, né? Esse potenciômetro aqui, ele serve justamente para poder ajustar, né, a velocidade, a intensidade do brilho, a velocidade do motor, e a gente precisa configurar o valor de resistência dele. Né? O potenciômetro nada mais é do que um resistor, só que com controle. Tá? Ele vai de 0 a 1023. Então, a gente vai pegar aqui o nosso potenciômetro e vamos alterar o nosso potenciômetro para 10k ohms. Ok? Feito isso, vamos colocar o nosso potenciômetro aqui, nesta posição. Observe que eu estou usando aqui os pinos 23, 24 e 25 da letra J. E agora a gente vai colocar os fios para poder fazer a ligação com a placa Arduino. Para poder fazer isso, primeiro a gente vai pegar aqui o terminal 1. Observe aqui que está no pino 23. Vou clicar aqui na letra F e vou adicionar esse fio no vermelho, né, no sinal positivo da nossa placa de ensaio. Então, vou clicar aqui, observe que está passando um sinal positivo e aqui está passando um sinal negativo na placa de ensaio. Vou alterar a cor do fio para vermelho e vou adicionar alguns pontos, só para poder ficar separado, ficar visível. Então, o terminal 1 do meu potenciômetro está ligado no sinal positivo da placa de ensaio. Ok, vou arrastar minha placa Arduino um pouquinho mais para cá, para ficar melhor para trabalhar. Vou ajustar aqui os pontos, até para ficar mais visível, né? Os nossos fios. Ok, muito bem. Feito isso, agora a gente vai pegar aqui onde está o limpador, é onde vai fazer o sinal. Eu vou pegar
esse ponto da letra F, 24, e vou adicionar ele aqui, ligar ele no pino A0, ou seja, onde vai fazer o controle analógico no Arduino. Vou adicionar alguns pontinhos até para poder ficar melhor para visualizar. Vou alterar a cor desse fio para amarelo, para ficar diferente. Muito bem. Feito isso, agora eu vou pegar o outro terminal. Observe que eu tenho o terminal 1, que está ligado no positivo. Nós temos o limpador do potenciômetro, que está ligado no pino A0 analógico. E nós temos o terminal 2, que vai ligar agora no negativo da nossa placa de ensaio. Então, vou clicar aqui, vou alterar a cor para preto. Vou clicar 2 vezes para adicionar um ponto e separar esses fios. Muito bem. Então, o terminal 1 está ligado no positivo da placa de ensaio, o terminal 2 está ligado no negativo da placa de ensaio e o limpador ele está ligado no sinal analógico aqui da minha placa Arduino, que é o pino A0. Feito isso, agora eu preciso fazer as comunicações, né, do negativo e o positivo da minha placa Arduino. Então, aqui eu tenho 5 volts, vou ligar esses 5 volts aqui no meu negativo. Observe que eu estou fazendo a ligação inversa, tá? Os 5 volts, e vou alterar a cor para vermelho. Isso aqui, no caso, o positivo, né, que é os 5 volts, ele está ligado no negativo do potenciômetro, né, para poder a gente fechar o circuito. E vou ligar agora o meu positivo da placa de ensaio no negativo do Arduino, ou seja, no GND. E vou alterar a cor para preto. Muito bem. Então, toda vez que eu girar o meu potenciômetro, eu vou conseguir controlar aqui o meu LED. Ok? A intensidade do brilho do LED. Observe como estão as ligações. E vamos para o código. Agora vamos clicar aqui no código. Vamos alterar os blocos de código para texto. Clique em continuar. Vamos selecionar toda essa programação e apagar, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vamos criar algumas variáveis, né, relacionadas ao nosso circuito. Primeiro, a gente vai criar algumas variáveis constantes do tipo inteira. E vamos definir aqui o nome para pino do potenciômetro. E que está ligado no pino A0 da nossa placa Arduino. Então, o pino do potenciômetro, que é o limpador. Muito bem. Agora a gente vai criar aqui mais uma variável constante inteira, né? E vamos definir o nome dela para LED, que está ligado no pino 13 digital da placa Arduino, certo? Então, vou colocar aqui 13. Muito bem. E vamos também criar mais uma variável para definir o valor do potenciômetro. Ele está aqui na posição 0, ou seja, está com valor 0. Então, vamos criar uma variável do tipo inteira para representar o valor do potenciômetro. Vou colocar valor pot, que ele vai começar com 0. Muito bem. Feito isso, agora vamos definir as configurações, né, dentro da função void setup. E aqui dentro a gente vai definir o nosso LED, né, pin mode, abre parênteses, o nosso LED como saída. E aí a gente vai fechar aqui a nossa chavinha. Então, nós criamos 3 variáveis, uma para o pino do potenciômetro, que está ligada no pino A0 analógico do Arduino, outra que está ligada no pino 13 da placa Arduino, que representa o LED, e o valor do potenciômetro, que é o valor que ele inicia. Aqui a gente definiu o LED como saída dentro do setup. Agora, dentro do loop,
a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar void loop, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, e aqui dentro a gente vai fazer a leitura na lógica, né, do nosso potenciômetro. Então, a gente vai pegar o valor inicial, né, o valor pot, o valor do potenciômetro, que começa com 0, e ele vai ser igual a, né, a leitura analógica, ou seja, ele vai fazer a leitura analógica a partir do giro aqui do potenciômetro. Então, eu vou colocar aqui uma função chamada analog read, ou seja, a leitura analógica. Do que? Do pino do potenciômetro, que está conectada no A0. Então, vou colocar aqui pino potenciômetro. Fecho parênteses, ponto e vírgula, muito bem. Agora, toda vez que ele girar, né, ele vai acender ou apagar, conforme a leitura, né, do potenciômetro. Então, para acender e apagar, a gente já conhece a função digital right, né? Aí abre parênteses e aí a gente vai configurar o nosso LED para alto. Ponto e vírgula. Aí a gente vai ter um tempo de espera, né? um delay. Esse delay vai ser o valor do potenciômetro, ou seja, conforme o giro do potenciômetro aqui. Então, a gente vai colocar o valor pot, que é o mesmo que está aqui. Então, o valor do potenciômetro vai ser referente à intensidade da luz. Muito bem. Fecho aqui. E também vamos definir, né, se ele estiver baixo, digital right, abre parênteses, LED configurado para low, para baixo. E ele vai estar referente ao estado do pino, né, do valor do potenciômetro. Então, a gente vai colocar aqui delay, abre parênteses, e vamos colocar valor pot. Muito bom. Agora, vamos fechar o nosso parênteses, nossa chave aqui, para poder concluir a função do loop. Então, vamos ver como ficou. Criamos a variável constante do pino do potenciômetro, que está ligado no A0 do Arduino, que está ligado no limpador do potenciômetro. Criamos uma outra variável do tipo constante inteira, para definir a posição do LED na placa Arduino, né, que é o pino 13. E também criamos uma variável para indicar o valor do potenciômetro, que ele está começando com 0. Aqui dentro do setup, configuramos o LED como saída, ou seja, o LED vai acender e apagar conforme girarmos o potenciômetro. E aqui dentro do loop, a gente pegou que o valor do potenciômetro, ou seja, quando eu girar, né, quando eu rotacionar aqui, ele vai fazer a leitura analógica desse pino do potenciômetro, que é o A0, através do limpador. Ok? Aí, toda vez que eu girar, se ele estiver alto, esse valor do potenciômetro, ele vai acender. Certo? Sempre com o delay do valor do potenciômetro. Caso contrário, se ele estiver virado, né, para baixo, ele vai apagar ou escurecer. Ok? Vamos ver se o código está certo. Vamos iniciar a simulação. Se estiver tudo certo, ele vai fazer a leitura. E aí, conforme eu girar aqui o meu potenciômetro, o LED deve acender aos poucos. Certo? Observe que aqui ele não está acendendo. Por que ele não está acendendo? A gente tem que verificar isso. Olha, ele não está acendendo, então teve um pequeno erro. Esse fio aqui do catodo, ele está ligado no sinal negativo. Então a gente vai pegar esse sinal aqui e vamos arrastar ele aqui para o positivo. Vamos testar novamente e observe que ele já começa aqui acendendo. Então vou parar, ó. Ele permanece totalmente parado, né? E agora eu vou fazer ele piscar, conforme o giro do potenciômetro.
Olha lá, estou controlando o meu LED com o potenciômetro. Aqui ele vai piscando devagar. Aqui ele vai piscando um pouco mais rápido. Bem mais rápido. Se eu colocar para cá, ele vai aumentando a velocidade. E aqui ele permanece parado. Muito bom. Então, sempre quando tiver erros no código, né, verifica quando você iniciar a simulação e também dentro aqui da montagem. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, a gente erra um encaixe. Então é importante você clicar lá no fio e arrastar. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.